superintendência, amém? O objetivo é nós, uma vez por mês, nos reunirmos aqui, né, como toda a superintendência, amém? Pastor, mas aí não vai caber todo mundo, a gente faz em outro lugar, não tem problema, não é verdade? Né? Quando aqui encher, a gente faz em outro lugar, amém? Quem crê nisso aí? Amém? Então o objetivo é nós, uma vez por mês, nos reunirmos, né, para celebrarmos a ceia do Senhor como superintendência, todos os membros de todas as igrejas que fazem parte da superintendência, e aí no domingo nós também celebraremos a ceia, né, na nossa congregação, amém? E o objetivo disso é que o Senhor venha nos abençoar, nos fazendo cada vez mais unidos, amém? Não é? Nós temos que discernir e entender que fazemos parte de algo que é muito maior do que a congregação onde nós congregamos, não é? E Deus, Ele abençoa a unidade, amém? A nossa denominação, ela é organizada por campos missionários, não é? E nós somos o Campo 201, a superintendência de Curitiba, por isso o nome ICB Curitiba, na nossa denominação. O nosso campo tem um nome, e o nome do nosso campo tem um nome técnico, não é? E um nome de divulgação. O nome técnico é Campo 201, não é? Então cada campo missionário recebe um número, e nós somos o Campo 201, mas ninguém chama a gente de Campo 201, é que nem a razão social da nossa igreja, né? É Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, mas nós temos um nome fantasia, que é Igreja Casa da Bênção, ICB, não é? Então, nós somos conhecidos dentro da nossa denominação como a ICB Curitiba. ICB Curitiba não é um nome aqui da sede ou das congregações que estão na cidade de Curitiba, mas ICB Curitiba é um nome do campo, amém? Então, se alguém chegar para você de outro estado e falar assim, de que superintendência você é? Você fala assim, eu sou do Campo 201, a pessoa não vai saber de onde você é. Mas se você falar, eu sou da ICB, Curitiba, aí vão saber de onde você é, amém? Porque esse nome que nós somos conhecidos, geralmente, o nome da superintendência é o nome da cidade aonde a sede é localizada, né? Como, né, a nossa igreja aqui começou em Curitiba e foi a partir da sede em Curitiba que todas as outras se expandiram. Então o nome do nosso campo é ICB Curitiba, amém? Então nós nos reuniremos aqui como ICB Curitiba, né? Todos os domingos a gente se reúne aqui como a ICB sede, não é? A ICB Santa Felicidade, a ICB Santa Quitéria, a ICB Tamandaré, a ICB Colombo, a ICB Mandirituba, é ou não é verdade? Né? Mas uma vez por mês nós nos reuniremos aqui como a ICB Curitiba, amém? Nós vamos fazer um trabalho esse ano aí de divulgação do nosso campo missionário, né? Tem os irmãos que estão com algumas ideias boas aí. Nós queremos envolver as publicações não só da sede, mas de todas as nossas congregações aqui no campo, né? Nós vamos começar um trabalho assim para usar a mídia ao nosso favor, amém? No mundo secular diz que a propaganda é a alma do negócio, né? Bom, a igreja não é um negócio e a alma da igreja não é a propaganda, é Jesus, amém? O Espírito é o Espírito Santo, não é? Mas nós podemos usar as estratégias, né, de divulgação que temos aí, né? Quantas pessoas são beneficiadas, são alcançadas hoje através do Instagram, do Facebook, do YouTube e outras redes sociais aí que tem por aí. Nós queremos começar aí um trabalho de impulsionamento, de divulgação, né? Porque Deus colocou no meu coração no final do ano passado que Ele quer fazer o nosso nome famoso, amém? Ele quer fazer o nosso nome conhecido. Quando perguntarem para você que igreja você é, e você dizer, eu sou da ICB, eu conheço. Isso vai ser bom ou não? Não é? Então o Senhor colocou isso no meu coração, eu já compartilhei um pouco com os pastores, na nossa primeira reunião do ano que tivemos, que foi agora em fevereiro, segunda agora temos a nossa segunda reunião, então nós vamos começar aí um trabalho bom esse ano, com relação também à divulgação, amém? E nós precisamos como igreja estarmos unidos, amém? Porque antes de você se identificar como
né, a ICB, igreja lá que você congrega, né, ICB Sede, ICB Colombo, ICB Santa Felicidade, você tem que se identificar como ICB Brasil, amém? Não é? Depois ICB Campo, Curitiba, e depois, não é, a ICB na sua congregação lá, né? Amém? Mas o mais importante de tudo é que nós somos a igreja de Cristo, amém? E essa é a mais importante de todos, não é? Nós seguimos um princípio errado, que nós nos identificamos por aquilo que é a menor parte da nossa vida. E qual é a menor parte da sua vida de fé? É a congregação, não é verdade? Então, o que você é? Você é a igreja de Jesus Cristo. Eu sou a noiva de Cristo. Isso é a coisa mais importante, amém? Depois é que você é da igreja Casa da Bênção Brasil, e ICB Curitiba e ICB a sua congregação, amém? Então, quero poder contar com a sua ajuda, para você lá na sua congregação, ajudar a mim e o seu pastor a influenciar os irmãos da igreja a estarem aqui conosco, amém? Não é? Eu sei que muitas pessoas vão achar que é difícil, mas elas não acham difícil e todo dia trabalhar no mesmo emprego, não é verdade? Elas não acham difícil ir num lugar longe, quando elas têm vontade de fazer alguma coisa, mas às vezes, quando é para servir a Deus por causa de uma batalha espiritual que existe, não é, que tenta nos resistir, as pessoas acabam achando difícil, né, fazer as coisas que é para a igreja. Eu conto com a sua ajuda, né, para fazer os irmãos ver, para ajudar os irmãos a ver que isso não é difícil, amém? Posso contar com a sua ajuda aí? Amém. Glória a Deus. Irmãos, como vocês viram, né, já na entrada, a nossa entrada já está bagunçada, nós começamos aí uma reforma aqui na igreja para adequar melhor, não é, esse espaço para nós, que congregamos aqui, e para vocês que vêm aqui, né, uma vez por mês, nos congressos, nas conferências, né? Então, nós estamos ainda num momento meio bagunçado, acho que isso vai até, talvez a metade do ano, um pouco mais, né, mas até o final do ano, com certeza, já vamos estar de cara nova, amém? Então, nós contamos com a colaboração de vocês, não se desanimem com a bagunça, amém? E também, não é, quero aproveitar o momento para, se você quiser sentir no coração e quiser nos ajudar com uma oferta para reforma da igreja, não é? Os irmãos vão botar o Pix ali, você pode anotar o Pix, você pode fazer um Pix para nos ajudar com uma oferta. Não precisa ser hoje, né? Pode ser no dia que você tiver no coração, tiver disposição, hoje eu quero ajudar lá. Aí você coloca observação, sua oferta para a reforma, amém? Aí você pode mandar uma oferta para a gente, para ajudar aqui na reforma da sede, através desse Pix, né? Eles colocaram a letra maiúscula, mas lembraram que é tudo minúscula, amém? É Pix, eu não sei porque eles fazem isso, só para dificultar, né? Escreve maiúsculo e em maiúsculo escreve que é tudo minúsculo. Olha que interessante, né? Escreveu maiúsculo e em maiúsculo escreveu que é tudo minúsculo. Então, a Pix icbsede@gmail.com. Então, através dessa chave Pix, né, você que quiser, você que sentir no seu coração e quiser, assim, de livre e espontânea vontade, com alegria, para nos ajudar, mandar uma oferta para nos ajudar aqui na reforma da igreja. Você sabe que reforma é um negócio que a gente começa e, rapaz, a gente faz um orçamento e sempre fica mais caro do que a gente pensa, não é verdade? Então, quem puder nos ajudar aí, fique à vontade. Se você sentir no seu coração, a sua oferta será recebida com alegria, e eu acredito que o Senhor vai te abençoar, amém? Aleluia. Irmãos, então quero compartilhar com vocês, né, a palavra rema, né, que o Senhor deu para nós esse ano. Com certeza o seu pastor já tem trabalhado com você desde janeiro essa palavra rema, mas eu hoje, nessa primeira ceia, né, eu quero, como assim, um ato profético aqui, né, como autoridade sobre a ICB Curitiba, sobre o Campus 201, eu quero estabelecer essa palavra, esse rema de Deus sobre a sua vida, amém? Então eu vou compartilhar com você o que Deus colocou no meu coração, e depois eu quero orar por vocês, amém? Vamos encerrar o culto hoje aqui, eu quero colocar a minha mão sobre a sua cabeça. Quem acredita no poder da imposição de mão aí? Eu acredito. Amém? Então, eu quero colocar como seu superintendente, como seu pastor, eu quero colocar como seu missionário, eu quero colocar minha mão sobre a sua cabeça, né? Para
Eu só falei em colocar a mão, já tem gente caindo já. Ó, vocês veem como é que é, o negócio está na unção hoje aqui, meus irmãos. Quem crê na unção aí, levanta a mão. Amém. Imagina quando eu botar a mão. Mas o objetivo dessa oração não é que você caia, não, né? Mas é que você receba, entendeu? Receba o jugo que Deus quer colocar sobre a nossa vida. Amém? Vamos então eu intitulei a palavra aqui, tempo de expansão, né? E a palavra que o Senhor colocou no meu coração, para nos direcionar esse ano, né? Sempre nós temos uma palavra rema, e essa palavra rema vem por meio de um versículo rema, amém? Porque tudo que Deus dá para a gente tem que testificar na Escritura Sagrada. Você crê nisso? Sim. Então, Isaías 54, do 2 ao 3, eu vou ler na Almeida Revista Atualizada. Isaías 54, do 2 ao 3, diz assim, ó: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Amém? Irmãos, quando eu estava em novembro, na nossa convenção, na nossa conferência de líderes, né, pastores e líderes nacional, lá em Brasília, em um momento da tarde, onde eu estava no lugar que eu estava hospedado, depois de ter ouvido uma palavra do Senhor, eu fui orar. E nessa oração, o Senhor, Ele trouxe ao meu coração essa palavra. Eu já estava orando, né, orando para Deus dar uma palavra para nós. Eu acredito, por vários contextos bíblicos, que quando Deus dá uma palavra, as coisas acontecem, sim ou não? Por exemplo, quando o centurião romano foi pedir para o Senhor, né, curar o seu empregado, e Jesus falou assim, não, eu vou até a tua casa. Ele falou, não, Senhor, não sou o dia que o Senhor vai na minha casa. Ele diz assim, dê uma só palavra, não é? Então aquele homem entendia o poder de uma palavra liberada sobre a nossa vida. E Deus, Ele sempre tem uma palavra específica para nós, não é? Eu acredito assim que Deus tem uma palavra para nós como nação, Deus tem uma palavra para nós como estado, Deus tem uma palavra para nós como cidade, Deus tem uma palavra para nós como igreja, como denominação, como campo missionário, como congregação, como família, como indivíduos, amém? E eu, na qualidade de superintendente, todo ano eu busco do Senhor uma palavra para o nosso campo missionário. Senhor, qual a palavra do Senhor que vai nos guiar? Porque, irmãos, entenda uma coisa, quando nós andamos debaixo da palavra de Deus, Deus nos respalda, amém? Não é? Então, isso é importante. Nós vemos também, por exemplo, aquele episódio, o famoso episódio onde Pedro andou em cima das águas, né? Eu acho que você já conhece esse episódio, já deve ter lido milhares de vezes, espero eu, quando eles, não sabendo quem eram, Jesus disse, sou eu, e Pedro falou assim, se é o Senhor, diga que eu vá e eu irei. Ou seja, deu uma palavra para mim até aí, se é o Senhor eu vou pular na água, eu não vou afundar, eu vou caminhando até o Senhor. Ele acreditava de uma forma poderosa que uma palavra liberada poderia fazer o impossível acontecer, o inacreditável acontecer. Amém? Eu creio nisso e tenho experimentado por todos esses anos da minha vida, não é? Muitas conquistas, muitas bênçãos de Deus, porque eu sempre busco uma palavra do Senhor, não é? Toda pessoa de fé, ele sabe que Deus tem uma palavra específica para vários contextos da sua vida, né? E nós, como Campo 201, como congregação, o Senhor então estabeleceu essa palavra, que é um tempo de expansão, através desse texto aqui que compartilhei com vocês, amém? Então, meus irmãos, neste ano, o Senhor, Ele quer que a gente ande debaixo desta palavra profética. O ano passado,
o Senhor nos conduziu debaixo de uma palavra de mudança, amém? E nós vivemos muitas mudanças, né? Pessoas viveram mudança na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida congregacional. Nós vivemos muita mudança aqui na sede, a nível de campo também vivemos muitas mudanças, não é? E o Senhor, Ele estava estabelecendo mudanças necessárias para um novo tempo, que eu não sabia qual seria. Aí fiquei sabendo só em novembro. Então, mudanças necessárias para um tempo de expansão em nossas vidas, amém? Uma palavra profética, meus irmãos, é como aquela nuvem que conduzia o povo de Israel no deserto à noite, não é? Porque entenda uma coisa, a Bíblia diz que o Senhor nos guia por lugares onde não há caminho. Não existe um caminho. Não é que nem você andar na cidade que tem caminho, você tem nome de rua, não é? É mais ou menos como você andar no deserto, ou navegar no mar, ou voar nos céus. Lá não tem caminho, não tem estrada, não tem ponto referencial que seu olho possa ver. Então, como Deus nos guia por um lugar onde não há caminho, nós precisamos ser conduzidos por essa nuvem, que eu entendo como a palavra profética de Deus sobre nossas vidas. O povo de Israel sabia quando eles tinham que ir, quando a nuvem ia, e a direção que eles tinham que ir é apontado também pela nuvem, né? Então nós temos que andar debaixo da nuvem. E assim como se alguém do povo de Israel quisesse andar alheio ao movimento da nuvem, ele ia se perder no deserto, concorda comigo? E um crente que decide andar alheio à palavra profética acaba se perdendo. Irmãos, não são poucas pessoas que espiritualmente estão perdidas, não é? E existem vários indicadores que mostram que uma pessoa ela está perdida. Por exemplo, quando a pessoa não sabe para onde está indo, ela está perdida. Quando a pessoa não avança na sua caminhada, geralmente ela está perdida, né? Quando uma pessoa se perde, você sabia que quando uma pessoa se perde em um lugar onde não há referência, por exemplo, uma floresta, um deserto, ou em montanhas, você sabia que a tendência delas é ficar andando em círculo? Você sabia disso? Elas nem percebem, mas andam e não saem do lugar. Por isso que a estratégia de sobrevivência, quando você se perde em um lugar onde não tem estrada, é você tentar fazer uma sinalização e ficar parado. Porque andar não vai fazer diferença, né? Porque a pessoa não tem uma referência, a não ser que encontre, né, um rio, uma montanha, né? Mas em geral acontece essas coisas. Então muitas pessoas não saem, a vida de fé delas não evolui, elas não avançam, entra ano e sai ano, e a única coisa que muda na vida delas é a data. Nada mais. Entendeu? Tem gente que está tão decepcionado com seus anos de vida que decidiu nem contá-los mais. Né? Não é verdade? Geralmente as irmãs fazem isso. Né? Mas é por outro motivo, é por vaidade, né? Não é que está perdido, não. Então existem muitos indicadores que uma pessoa está perdida. Não é? Às vezes ela olha para a situação da vida dela, não encontra sentido, não encontra razão. Não sai do lugar, não avança. Não é? Tem duas formas de você não saber de onde vem nem para onde vai. Uma se você está perdido, e a outra se você de fato é guiado pelo Espírito Santo. Mas pelo menos você está avançando. Você anda debaixo de um rema, você anda debaixo de uma direção profética. Amém? Então eu quero te incentivar, eu quero te animar como seu pastor, como seu missionário aqui no campo, a você receber essa palavra como os israelitas receberam aquela nuvem que guiava eles no deserto. Amém? Então a palavra profética ele estabelece nessa direção de Deus, sem a qual nós vamos andar perdidos. Aí nós vamos andar segundo nossos próprios planos, sem deixar que o Senhor guie os nossos passos. Amém? A Bíblia diz que, né, a gente faz planos, mas no final das contas, quem guia os nossos passos são o Senhor. É o Senhor, não é verdade?
não é? Muitas pessoas, irmãos, eu estava orando e o Senhor falou isso comigo, muitas pessoas, elas são tão obstinadas nos seus planos e nas suas rotinas diárias, inclusive rotinas espirituais e religiosas, que elas não deixam o Senhor guiar elas. Você está entendendo? Às vezes a pessoa tem uma rotina tão fechada no seu devocional, por exemplo, que se o Senhor quiser fazer outra coisa com ela naquela manhã, ela não deixa. Ela tem certinho. 15 minutos de oração, 15 minutos de louvor, 15 minutos de leitura bíblica. Meu irmão, e nem Deus tem liberdade para mexer nessa liturgia do devocional dela. Pensa só, não é verdade? Não é? Imagina você ter um devocional onde Deus não pode falar com você, você não deixa. Isso pode acontecer? Qual é o nome disso? Obstinação. São pessoas que estabelecem seus próprios caminhos, estabelecem seus próprios planos. Meus irmãos, e a Bíblia diz que nós corremos um grande risco, que há caminhos que aos nossos olhos parecem bons, mas que no final levam para... Quantas pessoas morrendo espiritualmente, morrendo ministerialmente, não é verdade? Né? Já não tem mais sonho, já não tem mais propósito, já virou uma rotina e uma rotina sem graça. Quantas pessoas entram aqui, mas por que eu estou indo na igreja mesmo? Elas esqueceram a razão da sua fé, né? Esqueceram a promessa para a qual elas foram chamadas. Tudo por quê, meu irmão? Porque não buscam uma direção de Deus. Amém? Então, não é? Que você decida andar debaixo dessa palavra profética, para que, né, com o tempo não seja só o calendário, a data e as rugas que mudem na sua vida, amém? Então a palavra profética sobre nós deste ano é expansão, e por isso nós estamos declarando que 2024 é o ano de expansão. Quem quer me ajudar a declarar isso? Vamos lá? Eu vou contar até 3, e quando eu contar 3, você vai declarar 2024, ano da expansão, amém? 1, 2, 3, vamos lá? 2024, ano da expansão. Mais uma vez. 2024, ano da expansão. Mais uma vez. 2024, ano da expansão. Amém, aleluia. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Amém. Irmãos, existem 5 áreas da nossa vida, sem as quais nós não teremos uma vida completa ou uma vida abundante, como é a promessa do Senhor para nós, amém? E são elas, a nossa vida com Deus, a nossa vida familiar, a nossa vida na igreja, a nossa vida profissional ou vocacional e a nossa vida financeira, amém? Imagina uma pessoa que não tem vida com Deus, ela vai ter uma vida boa? Ou uma pessoa que não tem vida familiar, vai ter uma vida boa? Ou uma pessoa que não tem uma vida na igreja, vai ter uma vida boa? Ou uma pessoa que não tem uma vida profissional, vocacional, vai ter uma vida boa? Ou uma pessoa que não tem uma boa vida financeira, vai ter uma vida boa? Para nós termos uma vida crescente, nós temos que crescer nessas 5 áreas, sim ou não? Não podemos ficar capengas, não é? Essas 5 áreas da nossa vida, o Senhor quer expandir. Nós temos que expandir, o Senhor quer que a gente expanda, né? Nós temos que expandir a nossa vida com Ele, nós temos que expandir na nossa vida familiar. O que é expandir? Crescer, amém? Eu tenho que crescer com o Senhor, eu tenho que crescer na minha casa, na minha família, eu tenho que crescer na igreja, eu tenho que crescer na minha profissão ou na minha vocação, eu tenho que crescer na minha vida financeira. Quem quer crescer nessas áreas? Amém. Não é? E por que o Senhor quer que a gente expanda, que a gente aumente a nossa tenda, que a gente construa mais um cômodo na nossa casa? Porque no texto que a gente leu em Isaías, é porque Ele quer transbordar. Olha o que diz ali, Isaías 54, 2 ao 3. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação e não o impeças, ou seja, não impeça que isso aconteça. Não impeça você mesmo de expandir aquilo que precisa ser expandido na sua vida, amém?
E continua: alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Nesse tempo o povo morava em barraca, não é verdade? Não é? Em geral, eles moravam muito em barraca. Então ele está dando uma realidade, não é? Que era comum naquele tempo. Se hoje ele diz assim, gente, olha, derruba a parede, aumenta a casa para um lado, aumenta um cômodo, aumenta mais peça, não é? Aumenta o prédio, né? Mas naquele tempo era a tenda. E para que ele quer que isso aconteça, né? E óbvio que o Senhor não está falando especificamente de uma tenda, de um lugar físico. Ele está falando de coisas que ele quer que a gente expanda, porque ele tem um objetivo com isso. E qual é o objetivo? E no versículo 3, ele diz assim, ó, porque transbordarás para a direita e para... Então o Senhor quer que você expanda, para que tenha espaço para Ele transbordar na sua vida aquilo que Ele quer transbordar. Quem é que vai transbordar na sua vida? É Deus. Quem é que vai expandir? É você. Então fica bem claro nesse texto aqui, que se o povo expandisse, Deus iria transbordar coisas sobre a vida deles. E se o povo não expandisse, Deus não iria transbordar. É importante nós discernirmos que tudo que Deus quer fazer na nossa vida, Deus não quer fazer sem a gente. Entenda uma coisa, o principal instrumento de Deus para Ele agir na sua vida tem que ser você. Não pode ser eu ou outra pessoa. Porque o principal parceiro de Deus na sua vida é quem? É você. Jesus, Ele convida você para andar com Ele, dizendo assim, ó, venha, né, você que está cansado e sobrecarregado com as suas das casas, que eu vos aliviarei, não é? Né? Aprendam comigo, porque eu sou bondoso, né? Tomem o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Que linguagem é essa de jugo, né? Ele está te chamando para andar junto com ele. O jugo é aquilo que colocava no carro de boi e botava sobre 2 bois, não é verdade? Não é? Jesus já é o primeiro boi que está com o jugo, ele te convida então para andar ao lado dele, ou seja, uma parceria. E o principal parceiro de Deus, o principal instrumento de Deus para agir na sua vida tem que ser você. Na verdade, se você não for um instrumento de Deus para te ajudar, mesmo que outra pessoa queira te ajudar, ela não vai conseguir. Porque o que Deus usa, o seu pastor, o seu líder, para fazer na sua vida com uma mão, você desmancha com um dedo. Você está me entendendo? Você vem na igreja, por exemplo, e recebe uma palavra profética, você recebe uma bênção, né? Tem muitas pessoas que gostam de receber uma palavra de bênção, isso é bom. Pastor, me abençoa, mas em você mesmo, com a sua boca, se amaldiçoa. Qual a boca que tem mais poder de bênção sobre a sua vida? A minha ou a sua? Qual? A sua, filho. Porque a Bíblia diz, Jesus diz que é o que sai da sua boca que contamina ou que purifica você. Que bom que a minha palavra tivesse um poder de purificação sobre a sua vida como as suas palavras têm. E que terrível, não é? Se a minha palavra tivesse um poder de contaminação sobre a sua vida mais do que a sua própria palavra, não é? Isso que Deus coloca então o seu destino, Deus coloca o seu futuro, Deus coloca a bênção ou a maldição que Ele tem para você diante da sua escolha, não depende de um terceiro. Claro que Deus usa instrumentos para nos abençoar, pessoas de autoridade que nos abençoam, mas sem nós concordarmos com essa bênção, isso não vem sobre nós, né? A maldição sem causa não encontra pouso, e a bênção sem causa também não encontra pouso. Então Deus quer fazer uma parceria com você. O que Ele quer fazer na sua vida esse ano? Ele quer transbordar sobre a sua vida para todos os lados. Amém. E o que Ele quer que você faça para que Ele possa gerar esse transbordar? Ele quer que você decida expandir. Ele quer que você decida crescer. Ele quer que você decida alargar nessas 5 áreas essenciais da sua vida. Amém? Aleluia? Vamos dar um exemplo disso, não é? Lá em 2 Reis,
conta a história de uma mulher que ela e os seus filhos iam ser vendidos como escravos por causa de uma dívida. Quem lembra disso? Não é? E o profeta foi ter ela e disse: profeta. O profeta falou assim: olha, que ela só tinha um pouquinho de azeite. Arranja vasilhas. Vai pedir emprestado para todo mundo vasilha aí, nas vizinhas, na vizinhança. Porque vai transbordar o óleo dessa tigela. Foi ou não foi? E transbordou ou não transbordou? E quando que parou de transbordar o óleo? Quando acabou a tigela, quando conseguiu emprestado. Ou seja, quem vai determinar o tanto que vai transbordar na sua vida? Eu acho, se eu fosse aquela mulher, quando chegou a última tigela, e acabou, e o azeite parou de correr, cara, eu ia entrar num arrependimento profundo. Rapaz, por que eu não pedi mais tigela? Não é verdade? O que mais tinha naquele tempo era a gente que tinha tigela vazia em casa. Né? Rapaz, tigela cheia lá em casa, se você hoje lá não vai encontrar, mas vazia tem um monte. Você está me entendendo? Né? Então, olha o que diz ali em 2 Reis do 4, 6 ao 7. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então, o azeite parou de correr. O que vai liberar o transbordar de Deus na sua vida esse ano? Você tem que ter pelo menos uma vasilha a mais. E o que vai fazer parar o transbordar de Deus? Quando acabar a vasilha. Ou seja, quanto você decidir expandir, vai determinar o quanto Deus vai transbordar. Ele pode transbordar pouco, e ele pode transbordar muito. Não é verdade? Ou esse transbordar pode ser que não pare mais. Isso depende da sua capacidade de expansão, da sua capacidade de crescimento. Agora, expandir é fácil? Não. Crescer é fácil? Se fosse fácil, todo mundo fazia. Por que expandir não é fácil? Irmãos, porque exige um alto nível de negação. Não é verdade? O que impede o nosso crescimento? O que impede o nosso crescimento, gente? Coisas que a gente deveria fazer, a gente não faz. Então, vou dar um exemplo. Pastor Marquinhos, vem cá, pastor Marquinhos. Quanto tempo o senhor é crente, pastor Marquinhos? Desde os 12 anos, 33 anos. Pastor Marquinhos é crente há 33 anos. Você acredita que na vida dele tem coisas que nesses 33 anos ele ainda não conseguiu crescer? Você acredita? Todos nós. E por que em 33 anos tem coisas que ele ainda não conseguiu fazer? Por quê? Porque para ele isso é difícil. Se fosse fácil, ele já tinha fazido. Se você chamar ele em particular e perguntar para ele assim: pastor Marcos, me dá duas coisas na sua vida que você luta aí há mais de 10 anos para conseguir fazer e não conseguiu romper ainda. Eu tenho certeza que ele vai ter um testemunho para dar. Tem uma lista. Gente, e ele não é o único. Eu tenho, e você também tem. Talvez quando ele me conte algo dele, eu vou pensar assim: cara, mas isso que ele está, é fácil, porque para mim não é tão difícil, talvez eu já rompi, mas para ele é difícil. E talvez se eu contar para ele algumas áreas que eu não consegui romper ainda, que eu não consegui fazer ainda, para ele é fácil, porque ele já fez. Você está me entendendo? Não é? Mas para ele é fácil, mas para mim é difícil. Então, obrigado, pastor Marquinhos. Tem coisas na sua vida que você não rompeu, coisas na sua vida que você não expandiu, coisas na sua vida que você não cresceu e que tem impedido o transbordar de Deus na sua vida, porque é difícil. Então, esse é um tempo de você decidir encarar coisas difíceis. Coisas que talvez ao longo de tempos você vem deixando para depois. E é exatamente isso que tem impedido esse transbordar de Deus na sua vida.
E o Senhor quer que você, então, não é, decida expandir. Amém? E aqui no caso da mulher de 2 Reis, a grande dificuldade dela foi arrumar vasilha vazia. Mas se ela soubesse que aquilo determinava o quanto ia transbordar daquele outro jarro, eu tenho certeza que ela teria se esforçado mais, não é verdade? Então o que faltou para ela? Fé no que o profeta falou. Irmãos, você não tem que fazer para ver se vai transbordar. Você tem que fazer na certeza de que irá transbordar sobre a sua vida. Por isso, coloca o texto de Isaías lá, de novo. Isaías 54, 2. Por isso, olha o que o Senhor fala ali para você e para mim. Isaías 54, 2. Não, aí, ó, rapaz, você viu? Foi só eu falar que ia colocar a mão, já alguém tombou ali já e fiz apareceu o texto. Olha ali, presta atenção ali, não é? No 2, não, no 2, mas é no meio da revista atualizada. Olha aqui, olha aqui, dá, e não o impeças. Agora coloque no NTLH. E não faça economia nisso. Por quê? Porque, gente, se você expandir um pouquinho e experimentar um transbordar pouco, rapaz, você vai se arrepender depois. Você vai se arrepender. Vai valer a pena. O Senhor está dizendo para você não duvidar, não economize nessas coisas. Se essa mulher aqui soubesse, meu irmão, entendeu? Que a grande questão ali, porque a grande questão ali não era ficar ali, recebendo o óleo que transbordava. A grande questão desse contexto aqui de 2 Reis era quem estava coletando os jarros. E ela mandou quem coletar os jarros? As crianças. Se ela entendesse que aquilo era o mais importante, ela tinha deixado o menor ali segurando o jarro, e ela ia sair com os outros catando mais vasos, sim ou não? Porque a gente delega, geralmente, aquilo que a gente acha menos importante. E foi exatamente o que limitou o transbordar do óleo. Essa mulher, irmão, poderia ter sido a maior empresária de Israel, vendendo óleo. E, meu irmão, e óleo bom, não é verdade? Sim ou não? Rapaz, né? Porque com aquele óleo que transbordou daquele vaso que tinha pouco óleo, né? Ela pagou a dívida dela e o que sobrou deu para ela e os filhos, ela e os filhos delas irem vivendo. Olha o que está escrito aqui, não é? Voltando lá para 2 Reis, né? Ela foi e respondeu um dos filhos. Então a gente parou de correr. 7. Ela foi e contou ao profeta Eliseu, aí ele disse: venda o azeite e pague todas as suas dívidas, e ainda vai sobrar dinheiro para você e seus filhos irem vivendo. Rapaz, essa mulher, se eu tivesse mais uns 10 vasão, uns 30 vasos, rapaz, ia viver até Jesus voltar, de renda. Já pensou? Aí que maravilha, meu irmão. Né? Dá glória a Deus aí. Agora, entenda uma coisa. O foco da nossa expansão, porque somos pessoas espirituais, amém? Não é? Qual é a oração que Jesus ensinou a gente a fazer, a mais importante? Como é o nome dessa oração? Você conhece? Como é que é o nome da oração? Oração do quê? E como é que começa a oração? Qual é o primeiro pedido? Não, esse não é o pedido. Você reconhecer, né? Para nossos céus. Qual é o primeiro pedido agora?
Venha a nós o teu. Qual é a coisa mais importante da nossa vida de fé? O reino de Deus. Que é o primeiro pedido que ele mandou a gente fazer, amém? Para nós que está no céu, significar seja o teu nome é reconhecimento de quem ele é. Sim ou não? Mas o primeiro pedido é: venha a nós o teu. Então o foco principal da nossa expansão está ligado à expansão do reino de Deus. Para o reino de Deus expandir na sua vida, você tem que decidir expandir o reino de Deus sobre a terra. E o Senhor só vai transbordar coisas espirituais na sua vida a partir de você decidir expandir o reino de Deus. É a coisa mais importante. Amém? Então vamos falar então sobre a expansão do reino de Deus. E esse ano, meus irmãos, né? Se o seu pastor tiver coragem e for obediente à palavra profética que eu estou dando para vocês, ele vai desafiar vocês nessa expansão como nunca desafiou. Só que tem um problema: covarde se sente constrangido com o desafio. Se você for uma pessoa covarde, você vai se sentir incomodada. Você vai se sentir desconfortável. Você está me entendendo? E quando você sentir isso, lembre que você está agindo como um covarde. Mas o mandamento é que você seja forte e corajoso. Então, a primeira coisa que você tem que discernir quando seu pastor começar a te desafiar, porque não é ele que vai desafiar, é Deus que mandou através de uma palavra, amém? E ele vai ter que cumprir essa ordem do Senhor. Eu vou ter que desafiar você em toda a ceia da superintendência. Eu vou desafiar os irmãos aqui da sede em todo culto que eu pregar. E toda vez que eu for pregar lá na igreja de você, que você congrega, eu também vou ter que levar uma palavra de desafio. E se você for uma pessoa covarde espiritualmente, ou seja, se você não é uma pessoa que é forte espiritualmente, é corajosa espiritualmente, isso vai te incomodar. Isso vai gerar um desconforto. Vai ter dia que você não vai nem querer ir no culto. Não aguento mais esse negócio de expandir. Né? É mais ou menos assim os filhos da viúva, né? Por que a mãe está louca? Por que pensa tanto vaso vazio, tanto nem vai ter espaço lá em casa, tanto vaso vazio, tanto eles fizeram o corpo mole? E podiam ter recebido um transbordar de óleo melhor. Então não seja como o filho da viúva. Amém? Não fique aí, não é? Com essa covardia. Então a primeira missão sua, diante do desafio, é você não ser um covarde. E a segunda missão, porque você ama os seus irmãos, é quando você detectar um irmão que está se sentindo desconfortável, incomodado, incrédulo, você tem que dar uma palavra de ânimo sobre ele. Seja o Barnabé na vida do seu irmão, seja aquele que dá ânimo, seja assim: meu irmão, seja corajoso. Você está se sentindo incomodado, pastor Marquinhos, porque você é covarde, mas o Senhor te mandou, seja forte e corajoso. Você vai lembrar disso? Para que você não caia no laço da covardia e para que você ajude os seus irmãos a não caírem no laço da covardia. Amém? Irmãos, então nosso foco é a expansão do reino de Deus. Amém? O reino de Deus desse tempo, o que é a manifestação do reino de Deus? O que o Senhor disse? É chegado o reino? O que quer dizer com isso? Não é? Nós temos, né, na Bíblia 3 expressões do reino de Deus. O reino eterno, sim ou não? Tem até um louvor que a gente canta, né? Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. Não é verdade? O reino eterno. O que é o reino eterno de Deus? Fala assim, toda a criação de Deus. A criação de Deus é eterna. Amém? Tem um reino futuro, ou o reino vindouro, que é quando a nova Jerusalém descer dos céus, toda enfeitada, linda, maravilhosa, assim como uma noiva. Meu irmão, e eu vou ver esse negócio. Não é? Na verdade, todo mundo vai ver. Uns vão se alegrar, e outros vão chorar e ranger os dentes. Não é?
Mas existe essa expressão de Jesus, quando ele diz que é chegado o reino de Deus. O que quer dizer isso? Ele disse, esse é chegado o reino de Deus significa que agora, através dele, a autoridade de Deus começaria a se manifestar na terra de uma forma a qual antes nunca havia se manifestado. E quem se coloca debaixo dessa autoridade entra no reino. Amém? Eles ficaram impressionados, por exemplo, que Jesus, ele fazia milagres e ele expulsava demônios com uma autoridade diferente, sim ou não? Sim. Rapaz, porque os judeus, desde que Deus estabeleceu o seu povo, eles expulsavam demônios e curavam enfermos, tinha milagres, sim ou não? Mas Jesus, ele não simplesmente curava enfermos, expulsava demônio como eles, ele fazia isso com uma autoridade diferente. Como eles não conseguiam explicar como é que era essa autoridade, eles falavam assim, é como uma autoridade que vem dele mesmo. Porque era diferente. Nunca haviam visto aqueles milagres feitos daquele jeito, com uma manifestação de uma autoridade antes nunca vista. Tanto que quando ele deu ordem, fez o quê? Deu ordem ao vento e às ondas, eles não puderam resistir. E aí os discípulos perguntaram, rapaz, que homem é esse? Que até o vento e a tempestade obedece à sua voz. Os demônios obedeciam à voz de Jesus. O apóstolo Paulo diz que eles, não, Judas ou Tiago diz, não sei qual deles, mas disseram. Não é? Isso aqui está que nem fofoca, me disseram. Não é? Mas não é fofoca, está escrito. Beleza? Cara, que até os demônios tremiam de medo. Quando Jesus atravessa para o lado, do outro lado da Galileia, a região de Gadara, o que aconteceu com aquele demônio, aquele demônio que possuía o corpo de um homem, que ninguém conseguia prender, nem com corrente? O que aconteceu com ele? Veio e se jogou aos pés de Jesus. Até os demônios tremem de medo, porque nunca entre os homens, nunca houve a manifestação da autoridade de Deus, como houve através de Jesus e como ainda continua havendo através da igreja. Então, quando eu me submeto a essa autoridade, não é? Porque entenda uma coisa, irmãos, se eu fosse pastor de demônio, a igreja ia prosperar mais, porque os demônios a gente manda no nome de Jesus, eles fazem. O crente, não. A gente manda crente jejua em nome de Jesus, o crente faz o quê? Ai, pastor, senti uma fraqueza. Crente faz devocional, crente, em nome de Jesus, o que o crente faz? Não faz. Crente vem no culto, crente, em nome de Jesus, o que o crente faz? Ah, mas é que eu tive um imprevisto. Eu nunca vi um demônio dizer assim, eu não posso ser agora porque tive um imprevisto. Sai, não posso ser porque tive um imprevisto. Nunca um demônio falou isso para mim. Simplesmente fez cara feia e teve que no final sair. Não é? Nunca foi acusado por um demônio. Que pastor, que homem autoritário, ele me mandou sair, eu tive que sair. Nunca um demônio falou isso de mim. Mas ovelha, ó. Quem ele pensa que é para mandar em mim? O demônio nunca me disse isso. O que você pensa é para mandar em mim? Disseram para os filhos de servo, para mim, graças a Deus nunca disseram. Não é? Então já tem uma revelação aí. Se um dia você tiver sendo demônio, o demônio perguntar quem é você, ele responde, filho. Vira as costas e vaza. O negócio vai ficar sério para o seu lado. Então, o que é expandir o reino de Deus na minha vida? O primeiro aspecto é eu me sujeitar mais à autoridade que está no nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que nos céus, na terra e debaixo da terra, todo joelho se dobrar. O que é joelho se dobrar? É reconhecer a autoridade. Sim ou não? Naquele tempo, quando os seres comuns chegavam diante de uma autoridade, o que eles tinham que fazer? Se ajoelhar. É por isso que nós só nos ajoelhamos diante do Senhor nosso
A gente não se ajoelha diante de imagem, a gente não se ajoelha diante de homem, somente diante de Deus, porque reconhecemos que Ele é a autoridade soberana sobre os céus e a terra e sobre tudo o que neles há. Então, primeiro, meu irmão, você tem que expandir a autoridade de Deus sobre a sua vida. Como que é isso? É se render mais, se submeter mais, obedecer mais. Quais são os limites da sua obediência com relação a Deus? E todos nós temos. Quais são os limites da sua obediência com relação à Escritura Sagrada? Quais são os limites da sua obediência com relação àquilo que o seu pastor fala, que concorda com a Escritura Sagrada? Irmãos, entenda uma coisa, você não é obrigado a concordar comigo, mas você é obrigado a concordar com Deus. Sim ou não? Se o que eu estou falando é coisa da minha cabeça, se o que o seu pastor está falando é coisa da cabeça dele, não está na Bíblia, você tem que ser que nem os bereanos. Sim ou não? O apóstolo Paulo foi pregar, e os bereanos eram mais nobres que os outros, e eles foram avaliar na Escritura. Entenda, e eu te encorajo a fazer isso. Se você quiser o esboço do meu sermão, eu passo para você, e você vai pegar a sua Bíblia, e você vai confrontar o que eu estou pregando aqui. Está sendo gravado, né? Você pode assistir de novo pelo YouTube. Com a Bíblia, você pode abrir suas Bíblias, tudo, na sua mesa, assim, umas 200 Bíblias. Você pode ler o contexto de cada texto que eu usei aqui. E se por acaso eu estou falando algo que não é a verdade, você tem que fazer duas coisas. Quantas? Primeiro, deixa de lado o que eu falei. E segundo, me avisa para mim não continuar no erro, não é verdade? Tem misericórdia de mim, amém? Me ajuda a ser liberto do meu engano. Você está entendendo? Mas se você avaliar esse negócio aqui, meu irmão, não, rapaz, o que o missionário, o pastor, o César, sei lá como é que você me chama, ou nem me chama, está falando, não é verdade, né? Está falando, cara, isso aqui é a palavra de Deus. Não, cara, então eu tenho que obedecer. A questão não é que eu quero que você seja obediente a mim, irmãos, eu não faço questão que você me obedeça, porque eu de mim mesmo não tenho nada para te ordenar, eu de mim mesmo não tenho nada para te pedir, não, tudo que eu peço a você, tudo que eu ordeno a você, é porque eu represento autoridades que estão sobre mim. A primeira, a de Cristo. A segunda, as outras autoridades humanas que o Senhor estabeleceu sobre a minha vida, né, como meus líderes, meus pastores. É ou não é verdade? Então, você tem que obedecer a Deus. Não, o missionário quer que eu obedeça mais a ele. Meu irmão, eu tenho dificuldade para mandar na Lara, gente. Cara, essa menininha já me dá um trabalho demais. Imagina eu querer ter 2 Laras, 3 Laras dentro de casa. Não, uma já está me sugando. Eu quero que você obedeça a Deus. O Espírito Santo que mora dentro de você. Ele fez de você a habitação dele. Então escute ele. Amém? Então você tem que expandir a sua obediência à autoridade do Senhor. Porque olha o que diz lá em Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes. Para quem que ele falou isso aqui? Jesus se aproximou de quem? De quem, gente? De quem? Quem é discípulo de Jesus aí? Então essa palavra é para você. Eu sou discípulo dele. Então essa palavra é para mim. Se você é discípulo dele, essa palavra é para você. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade. O quê? Me foi dada no céu. Cara, o que ele está querendo dizer aqui para a gente, gente? Que mensagem é essa que ele está passando para a gente? Eu mando em tudo que está na criação natural, e eu mando em tudo que está na criação sobrenatural. Todos os seres do mundo espiritual e todos os seres do mundo físico têm que me obedecer,
Porque toda a autoridade, absolutamente toda a autoridade foi me dada. Eu sou o único que pode exercer toda a autoridade. Então não há limites para a sua obediência ao Senhor. Você sabia que a sua obediência ao seu pai e sua mãe tem limite? Sabia? Você sabia que a sua obediência ao seu cônjuge tem limite? Você sabia que a sua obediência a mim tem limite? Você sabia que a sua obediência a um policial, a um prefeito, um governador, um presidente, sabia que tem limite? Por quê? Porque nem outro tem toda a autoridade, mas ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Amém? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Você, diante dessa informação, você não vir sobre você um temor, cara, isso é irreverência. Uma pessoa que não reverencia aquele que deve ser reverenciado. E ele deve ser. E um dos motivos é porque toda a autoridade foi dada a ele. Amém? Irmãos, e a segunda coisa que você tem que fazer é expandir a autoridade de Deus sobre a vida de outras pessoas. Como que eu faço isso? Levando outros a declarar o que Paulo falou, levando outros a reconhecer no seu coração que Cristo ressuscitou dos mortos, e levando outros a declarar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor da vida deles. O que significa o Senhor da vida deles? Que Jesus Cristo é aquele que tem toda a autoridade sobre a vida deles. Quando eu digo que Jesus é meu Senhor, eu estou dizendo que Ele tem toda a autoridade sobre a minha vida. E é isso que me dá a dádiva da salvação. É isso que deu a você a dádiva da salvação, o reconhecimento de que Jesus tem toda, absolutamente toda a autoridade sobre a sua vida. E quando então você anuncia o Evangelho para os perdidos, fazendo com que mais pessoas se submetam a toda a autoridade que está em Jesus, você também está trabalhando para a expansão do reino de Deus. Amém? Você entendeu isso? E o reino de Deus, irmãos, ele está sempre expandindo. Não é? Eu quero desmistificar uma crença aqui, né, ou uma incredulidade aqui. Entenda uma coisa, irmãos. Você pode pensar assim, mas pastor, por que o senhor disse que esse ano é de expansão? O senhor não está expandindo todo o tempo? Sim. Pastor, porque o ano passado foi ano de mudança, o senhor não opera mudança em nós todo o tempo? Sim. Pastor, por que o senhor disse que esse ano é o ano da vitória? O senhor não quer nos dar vitória em todo o tempo? Sim. Sim. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente está sempre preparado para a mudança? A questão não é Deus, a questão é... A gente está sempre preparado para a vitória? Ontem eu tinha uma experiência triste. A Vitória fugiu de mim. Primeira vez que eu vi a Vitória fugir de mim. Entendeu? Sério. Fui na casa do Fábio da Adri. A filha mais velha dele tem o nome de Vitória. O Tiago abriu a porta para mim. A Vitória estava com a roupa da escola, toda descabelada. Ela levantou, pensei que ele ia me dar um abraço, ela fugiu. Eu falei, quem está fugindo de mim, Vitória? Não pode, Vitória fugir de um pastor é um problema. Ela fugiu de mim porque ela estava com uma roupa feia. Você está entendendo? Mas a Vitória, meu irmão, é bem-vinda até de roupa feia, não é verdade? Não é? O importante é que a Vitória veio, né? Então, irmãos, olha só. Embora o reino de Deus está sempre expandindo, Deus está sempre dando vitória para alguém, Deus está sempre mudando, transformando a vida de pessoas, não é sempre que nós estamos preparados para isso. Quando Deus estabelece uma palavra profética sobre nós, é porque Ele entende que chegou o tempo de nós vivermos aquilo que Ele está fazendo. Porque o Senhor, em toda a sua criação, Ele está sempre trabalhando, dia e noite. A Bíblia diz que Ele trabalha até quando a gente dorme. E Ele está sempre trabalhando para a expansão, para o crescimento, para a vitória, para a mudança, para a superação, porque Ele faz isso em todo o tempo, em todas as pessoas. Mas nós nem sempre estamos prontos para isso.
Então, quando Deus chega até você, estabelece um rema, uma palavra profética, não é porque Ele vai começar a fazer isso no mundo hoje, é porque agora Ele olhou para você e vê que você está pronto. Então, agora você pode expandir. Então, eu acredito que o Senhor estabeleceu essa palavra sobre nós, e embora o reino esteja sempre em expansão, sim ou não? Não tem igreja que está crescendo e a gente não? Não tem igreja que está prosperando e a gente não? Não tem crente que está acontecendo coisas que na sua vida não está acontecendo? Por que não está acontecendo na sua e acontece nos outros? Porque a gente não está preparado. Mas chegou a nossa vez de expandir. Amém? E o Senhor, entenda uma coisa, mas o Senhor trabalha por ciclos, amém? O Senhor, Ele respeita os tempos. Olha o que está escrito lá em Gênesis 4, 22. Projeta para nós aí, pode ser na NTLH mesmo. Diz assim, ó: também nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá, aí estabelece ciclos: semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Isso aqui são tempos que não é igual para todo mundo. Às vezes você está na igreja, passando por um inverno, do lado do irmão que está no auge do verão. Sim ou não? Claro, são ciclos da vida da gente. Às vezes você está na igreja, do lado de alguém, que você está no solzão do meio-dia, e ele está na lua da meia-noite, nas trevas. Sim ou não? O sol da justiça veio sobre você, e do seu lado o outro cai endemoniado. Sim ou não? Oi? Gênesis 4, 22. Amém? Abra aí, em Eclesiastes 3. Não é enterro hoje, mas vamos ler o texto. Né? Eclesiastes 3. Né? Olha o que diz ali. Tudo neste mundo tem o seu. E eu ouso dizer, né, que neste mundo, para a sua vida, tudo vai ter um tempo também específico. Amém? Tem gente hoje que já está no tempo de casar. Tem gente hoje que, se pensar em casar, apanha. Não é verdade? Sim ou não? Então, os menininhos de 15, 16, 17, já tem que estar pensando em casamento. É a sua idade de começar a pensar em casamento. Sim ou não? Né? Às vezes a gente vai fazer um aconselhamento com esses meninos, essas meninas, e a gente pergunta: e já está pensando? Não, pastor. Nem passa isso pela minha cabeça. E eu sou o bozo. Se quiser, pode até dar uma bitoca no meu nariz. Não é? Não adianta, isso é intrínseco à natureza humana, sim ou não? Começou a ter aquela festa de hormônio dentro da gente, a gente já começa a pensar em casar. Entendeu? Aí a gente canta até aquele hino: Eli só pensa em namorar. Quem conhece hino aí? Não conhece, né? Há tempo, não é? Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que são céticas. São o quê? Não, mas que história é essa? De palavra, que tempo de expansão, porque sempre está expandindo. Que bom, irmão, que bom que você tivesse uma vida onde sempre você estivesse expandindo. Mas essa não é verdade. Deus estabelece tempos específicos sobre a nossa vida. Amém? Olha o que diz ali, então, Eclesiastes: tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar e tempo de ajuntar, tempo de abraçar e tempo de afastar, há tempo de procurar e tempo de perder, há tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de gastar e tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado, essa aqui os crentes têm dificuldade, e tempo de falar.
Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Irmãos, olha aqui para mim. Quem não respeita esses tempos, nunca evolui. E você tem que andar conforme o tempo que Deus estabelece na sua vida. Imagine que você fala assim, ó, não, eu quero ser uma pessoa de paz sempre. O que você vai fazer nos tempos de guerra? Você vai fugir da guerra. E não vai ter vitória. Imagina uma pessoa que quer sempre ficar calado. Ela vai perder no tempo de falar. Uma pessoa que quer sempre falar, vai perder no tempo de ficar calado. Uma pessoa que nunca quer tirar nada da vida dela, não quer perder nada. O que ela vai fazer nos tempos de arrancar? Vai reter coisas que vai só prejudicar a vida dela. Amém? E nós estamos num tempo de expansão. E o que você tem que fazer no tempo de expansão? Expandir. Não impeça esse tempo na sua vida. Não economize no esforço que você tem que fazer para viver esse tempo. Porque se você impedir, nada vai acontecer. Se você economizar, você vai se arrepender depois, quando o óleo parar de jorrar. Então, irmãos, foque na expansão do reino de Deus. Amém? Amém? Aleluia? Por quê? Por quê? Porque, irmãos, quando eu decido expandir o reino de Deus, tudo aquilo que está ligado, tudo aquilo que vem do reino para a minha vida, vai expandir também. O seu relacionamento com Deus tem a ver com o reino? O seu relacionamento familiar tem a ver com o reino? O seu relacionamento com a igreja tem a ver com o reino? O seu relacionamento profissional tem a ver com o reino? E a sua vida financeira tem a ver com o reino? Sim! Sim, sim. Salabim, né? Tem tudo a ver com o reino de Deus. Amém? Aleluia! Então, se entrarmos no mover da expansão do reino, Deus vai liberar sobre nós uma capacitação que influenciará toda a nossa vida. Porque toda a nossa vida, todas as áreas da nossa vida estão ligadas com o reino. Amém? O reino de Deus não se limita à igreja. Na verdade, a igreja não é o reino. A igreja é a embaixada. Amém? Você entende isso? Quem já foi para outra nação aí? Ninguém? Também não fui. Então estamos todo mundo igual. Mas eu já vi filme. Não é verdade? Quem já viu aquele filme lá que o cara está sendo preso e tem que correr para a embaixada? Quem já viu? Não é? Quando o cara chegou na embaixada, ele chegou no Brasil, mas ele está na embaixada, que é considerado como solo brasileiro, mas não é o Brasil. É uma área geográfica dentro de uma outra nação que é considerado como solo brasileiro. Mas você sabe que os caras podem expulsar a gente de lá, pode ou não pode? Então, a igreja não é o reino em si, mas ela é a embaixada do reino. O que quer dizer isso? Que é a partir da nossa vida na igreja que nós promovemos o reino de Deus. Embora a sua família faça parte do reino de Deus, ela é embaixada? Não. Embora a sua vida financeira faça parte do reino de Deus, ela é embaixada? Então, porque nós temos papéis diferentes na igreja, sim ou não? Qual é a minha função no corpo de Cristo? Qual é a minha função no corpo de Cristo? Eu fluo no dom de pastoreio e dom de mestre. Então, pastoreio e ensino. Eu cuido de pessoas, aconselho, ajudo elas, mas também ensino. Amém? Então, essa é a minha função no reino. Qual é a minha função dentro da minha casa? Sou marido, sou pai, né? Eu sou pastor da minha esposa? Não, sou marido dela. Mas pastor, não está escrito que a gente é sacerdote em todo lugar? Sim. Aqui na igreja, eu exerço sacerdócio pastoreando e ensinando. Lá em casa, eu exerço sacerdócio sobre minha esposa, sendo um marido segundo a vontade de Deus. Eu exerço sacerdócio sobre minha filha, sendo um pai segundo a vontade de Deus, para representar Deus.
Eu não sou pastor da minha esposa. Você nunca vai chegar lá em casa, minha esposa vai estar sentada no sofá, eu estou pregando para ela. Não. Joelha aí que eu vou te ungir agora. Não é? Quando eu quero santificar você, eu oro por você e unjo você. Quando eu quero santificar minha esposa, eu faço outra coisa que eu não posso contar aqui. É diferente. Bem diferente. Quem conhece Bíblia captou, os irmãos ali, ó. Terrível. Querem tudo santificar hoje, né? Dá uma glória a Deus aí. Então, irmãos, olha só. A expansão do reino de Deus se dá principalmente através da igreja, que leva outras pessoas a reconhecerem Jesus como seu Senhor e Salvador. Me diz uma coisa assim, ó. Se você quiser se submeter mais à autoridade de Deus, aonde que você vai encontrar mais ajuda? No ambiente familiar ou no ambiente congregacional? No congregacional. Não estou dizendo que você não pode presidente dentro de casa, mas em geral, para a maioria das famílias, você não vai conseguir uma ajuda dentro de casa. Você vai chegar assim, imagina você chega com o seu marido, meu amor, eu vou decidir me submeter mais à vontade de Deus, vou dedicar mais meu tempo para Ele. O que Ele vai dizer para você? Não. Porque ele vai perder um pouco, vai ou não vai? Sim. Com certeza. Você está entendendo? Ainda mais se ele não for crente. Os crentes já dão trabalho, não é verdade? Imagina os não crentes, né? Então, é através da igreja, porque é através da igreja que você vai receber ajuda para se submeter à autoridade de Deus, e é no movimento da igreja que você vai levar outros a reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, irmãos, olha aqui, eu tenho uma palavra bem simples para você. Eu falei tudo isso para você, para falar só uma coisa. Expanda o seu envolvimento com o que a igreja tem feito na terra. Expanda. Em cada uma das congregações, nós fazemos coisas sempre. Sim ou não? Expanda o seu envolvimento com isso. Tem relógio de oração? Expanda, participe. Mas eu já participo, participe mais então. Amém? Tem vigília? Expanda. Participe. Tem evangelismo? Expanda. Participe. Tem os cultos? Expanda. Participe mais. Pastor, como é que eu vou participar mais do culto? O culto é 2 horas, eu vou ficar lá 4 horas? Não, meu irmão. Cultue mais no culto. É ou não é verdade? Ore mais, adore mais, preste mais atenção na palavra, receba mais do Senhor, expanda. Se você começar pela expansão do reino, na igreja, através da igreja, gente, porque entenda uma coisa, gente, Deus abençoa muito a nossa vida, mas na minha vida, essa transformação não começou na minha casa. Na minha vida, essa transformação não começou na minha vida financeira. Na minha vida, essa transformação não começou no meu trabalho. Na minha vida, essa transformação não começou na minha oração particular com Deus. Na minha vida, sabe onde começou? Na igreja. Tudo começou, todas as mudanças que eu tenho na minha vida. Geralmente eu estou em um ambiente desses. Deus fala comigo e me dá uma direção. Aí sim, todas as outras áreas da minha vida são influenciadas. Se a gente olhar na vida de Estevão, né, ele foi um homem separado para entregar a cesta básica para as viúvas, né? Essa foi a missão dele. Mas as escrituras dizem que ele estava sendo usado poderosamente e realizava grandes milagres, foi um dos grandes defensores, né? Sim. Mas ele foi chamado para entregar a cesta, mas começou disso, uma coisa pequena. É isso que as pessoas têm que ver, comecem sempre em algo pequeno. Exatamente, essa palavra é poderosa. Ele começou com algo pequeno na igreja, e ele se tornou o primeiro mártir da igreja. Você está entendendo? Expanda a sua dedicação ao corpo de Cristo.
Expanda a sua dedicação à sua congregação. Expanda a sua dedicação a este campo missionário. Deus vai transbordar coisas poderosas nas 5 áreas da sua vida. Amém? Eu quero que você fique de pé e venha aqui à frente. Eu quero que alguém traga o óleo. Mas não é esse óleo aí não. Esse é o óleo? Esse é o óleo? Amém. Quero, se puder vir para frente e botar as cadeiras para trás. Eu quero orar por todos vocês que aqui estão. Não vai ser uma oração demorada. O missionário vai andar do meu lado e eu vou simplesmente orar e ungir a sua cabeça com óleo. Amém? Porque tem um versículo que diz assim, ó. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Tem uma palavra que fala assim, ó. Unge a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Repita comigo. Unge a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Quem é que vai ungir a sua cabeça com óleo? Eu, por uma direção do Espírito. Quem é que vai fazer o seu cálice transbordar? O Senhor. O que representa a unção? Uma capacitação de Deus para que você possa romper em áreas que você ainda não rompeu, porque são difíceis para você. Porque se fosse fácil, você já tinha rompido. Amém? E à medida que você receber com fé essa unção e começar a se sentir capacitado, porque vai vir um medo. Vai vir o quê? Será que eu vou conseguir? Você vai lembrar, primeiro, eu fui ungido e eu posso tudo naquele que me fortalece. Aí você vai expandir e o Senhor irá começar a transbordar na sua vida à medida que você for expandido. Não economize nisso. Não impeça isso na sua vida. Amém? Os irmãos vão tocar uma canção. Você vai ficar orando, amém? Fale com o Senhor aí. Ore em pensamento. Ore com a sua boca. Ou ore em espírito. Orar em espírito é orar em língua estranha. Fique falando com o Senhor. Eu vou passar por você e vou ungir a sua cabeça com óleo. E eu creio que você vai sair daqui com uma capacitação que você ainda não tinha. Amém? Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Pai Santo, nesta noite, Senhor, segundo a inspiração do Teu Espírito, eu unjo a cabeça dos meus irmãos com óleo, Senhor, para que o Senhor faça o cálice deles transbordar, Senhor. Pai, que venha do Senhor uma capacitação, uma força, uma convicção que eles ainda não têm, e que por não tê-la, não tem conseguido expandir em determinadas áreas da vida deles, Pai. Senhor meu Deus, mas que a partir desta unção o Senhor venha derramar de uma capacitação que vem do Senhor sobre a vida deles, Pai. Não estou derramando algo meu sobre eles, mas algo que é do Senhor. Ó Pai, venha sobre este povo, venha sobre este campo, venha sobre esta igreja, Senhor. Capacita os teus filhos, capacita os teus servos, capacita a tua igreja, ó Senhor, para que haja um mover de expansão sobre a vida deles, Pai, para que o cálice deles transborde segundo o teu querer, segundo a tua vontade, ó Senhor. Ó Pai, dá a eles força, dá a eles coragem, dá a eles ousadia, dá a eles intrepidez, Senhor.
possam estender Então vem, aquilo que ainda não como conseguiram, Senhor. prometeste, Ajuda, Pai, os teus derrama o filhos. teu Espírito, Ajuda, Pai, os teus servos. derrama o teu Espírito. Espírito Então Santo. vem, Vem, Espírito como Santo. prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Vem, Senhor, vem capacitar o teu povo. Invade minha Vem capacitar a escuridão, tua igreja, ó Senhor. aonde me escondo. Me abraça com os teus braços, com tua paz, Senhor. Me alcança quando me escondo, se me alcança quando fujo, Senhor. Vem encher minha alma de amor. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito.
quando o céu desce, nada fica igual, nada fica igual. O que acontece quando o céu desce? O que acontece quando o céu desce? O que acontece quando o céu desce? Nada fica igual, nada fica igual, nada fica igual, nada fica igual, nada fica igual. Obrigado, Senhor. Senhor, nós declaramos, porque somos o povo que se chama pelo teu nome, que nós recebemos este jugo, que nós recebemos esta palavra, que nós recebemos ela como uma nuvem sobre as nossas cabeças, Senhor, para nos guiar por um lugar onde não há caminho, Senhor, que somente o teu Espírito pode nos conduzir, Senhor, porque somente o Senhor sabe o caminho particular que precisaremos trilhar para expandir, a fim de edificar o espaço através do qual o Senhor transbordará por todos os
lados em nossas vidas, Senhor. Ó Espírito, nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nós recebemos esta palavra como uma palavra do Senhor sobre nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, tem alguém aqui que eu por acaso não ungi? Que eu acabei não ungindo? Pode ser que eu tenha passado por você, como tá, as filas não estavam uniformes. Pode ser que eu tenha não ter te ungido. Tem alguém aqui que não foi ungido? Todos foram ungidos? Quem foi ungido, então levanta a mão, deixa eu ver. Glória a Deus, aleluia. Salve de palmas, Jesus. Pode sentando no seu lugar. Vamos agora nos preparar para a ceia, amém? Meu irmão, receba essa palavra na sua vida, amém? Essa palavra é uma palavra de Deus sobre a sua vida. Não é uma ideia minha. Pensa num cara ruim para ter ideia, sou eu. Quem me conhece sabe disso. É algo do Senhor, amém? Aleluia. Vamos preparar para a ceia do Senhor. Eu vou então batizar essa ceia como a ceia da expansão, amém? Vamos receber essa aliança com o Senhor no nosso coração. 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23